Watashi no mawari ni porandogo ga hanaseru hito wa imasen. À minha volta, não há pessoas que saibam falar polonês. Vocabulário dessa frase, começando. Watashi, eu. Mawari significa algo como nos entornos, próximo, à minha volta. Porando, go, língua polonesa. A gente tem também hanaseru, uma construção verbal, a gente vai falar mais sobre ela, mas significa dá para falar, consegue falar. A gente vai ter hito, que é pessoa, e imasen, que é não há. Então, esse é o vocabulário básico que aparece aqui na sentença. Eu quero começar por essa parte aqui, hanaseru hito. Sabendo que a sentença fala, à minha volta não há pessoas que saibam falar polonês, eu quero começar por essa parte, hanaseru hito, porque ela tem as estruturas mais trabalhadas dessa sentença. Hanaseru hito significaria, por essência, somente isso, pessoas, ou pessoa, não tem número, pessoa que consegue falar. Esse hanaseru, ele está conjugado numa forma chamada de forma potencial dos verbos. A forma potencial diz que é possível fazer esse verbo, é uma construção verbal que transforma o verbo de uma forma que a gente entende que é possível fazê-lo. Construir esse verbo trata-se de passar a última sentença para a coluna do e, então hanasu, que é falar. Ele é passado para a coluna do e, a última sílaba, hanase, e se adiciona o ru no final. Hanaseru. Então, aqui, hanasu é falar. Hanaseru é dá para falar, é possível falar. Kaku, que é escrever. Eu passo a última sílaba para a coluna do e, kake, e adiciono o ru, kakeru. Então, kaku sendo escrever, kakeru significaria dá para escrever, é possível escrever. É exatamente essa construção que aparece aqui. Então, a gente vai ter que hanaseru hito é a pessoa que consegue falar. Aqui acontece uma outra estrutura, que é a das frases adjetivas, que se caracteriza por ser frases ou palavras que caracterizam palavras. Por exemplo, iku é o verbo ir. Ko é criança, ok? Ikuko significa criança que vai. Percebe? Ikuko, sendo iku ir, ikuko, criança que vai. Então, quando uma construção verbal, uma frase está logo antes de uma palavra, um substantivo, toda essa frase vai caracterizar aquele substantivo. Se eu falar ainda, gakko ni iku ko, seria a criança que vai à escola. Não precisa nem ser positivo. Ikanai é criança que não vai à escola. Kako ni ikanai ko é a criança que não vai à escola. Por exemplo, kino tabeta. Kino tabeta significa comi ontem, kino tabeta. Então, sushi significaria sushi, que está aqui, sushi que comi ontem. Kino tabeta sushi, ok? Então, seguindo esse raciocínio, hanaseru significa dar para falar, hito, pessoa, hanaseru hito é a pessoa que consegue falar. Watashi no mawari ni porando go. Vamos começar então por essa estrutura. Watashi no mawari. Isso aqui, pessoal, watashi no mawari é tipo ao meu redor, à minha volta, próximo de mim, no meu entorno. Então, aquilo que está à minha volta. Watashi no mawari ni seria então ao meu redor. Tem a partícula ni aqui, que um dos usos da partícula ni é indicar o local. Então, watashi no mawari ni porando go ga hanaseru. A gente tem porando go ga hanaseru hito, pessoa que consegue falar polandês, né? A língua polandesa, porando. Então, esse ga aqui indicando o que o objeto da forma potencial. Na forma potencial, o elemento que sofreu a ação do verbo é indicado pela partícula ga. Então, nesse caso é porandogo. Então, polonês, pessoa que dá para falar. É a pessoa que dá para falar polonês. E ele termina dizendo imasen, não há. O verbo imasen, ele se trata do verbo iru. O verbo iru é haver, ele está conjugado na forma formal, que é imasu, que é haver para pessoas, objetos vivos, ok? É para seres vivos. Então, iru haver, imasu haver também mais formal, só que está também na forma negativa, imasen, não há. E onde se há ou onde não se há é indicado pela partícula ni, que está aqui em cima. Então, perceba, lá no final do verbo a gente tem imasen, que é não há. Onde que não há? É indicado pela partícula ni lá no começo. Então, watashi no mawari ni, ao meu redor, porandogo ga hanaseru hito, pessoa que consegue falar polonês, não há. Então, ao meu redor, a gente joga o verbo agora, não há o quê? Pessoa que consegue falar polonês.